Olá, vamos iniciar aqui a nossa gravação sobre a região norte, a Amazônia. Essa primeira imagem ela já é bastante emblemática, né? Porque ela traz aqui diversos elementos relacionados a todos os aspectos da região amazônica, né? Nós temos aqui a floresta, nós temos as populações tradicionais, nós temos as pessoas que lutaram por ela, como a exemplo Chico Mendes, que aparece aqui nessa imagem, né? Deixa eu só mudar aqui o pincel. Como aparece aqui, ó, é Chico Mendes, tá? Então nós temos vários aspectos que vão demonstrando, né, o que é a região amazônica, não só no sentido do aspecto natural, como também os impactos, né, que essa localidade vem sofrendo ao longo de diversos anos. Então esse primeiro slide ele traz para a gente um pouquinho do que é a Amazônia no contexto de meio ambiente, de aspecto natural, né? Nessa segunda imagem, nós temos aí, como eu falei anteriormente, a luta, né, pelos povos, pela preservação da Amazônia, a figura emblemática de Chico Mendes. Nós temos uma característica hidrográfica muito marcante na região amazônica, que são os rios meândricos. Rios meândricos são esses rios sinuosos que fazem essas voltas. Nós temos o processo de um dos maiores impactos que a região amazônica sofre, que aí você vê o fogo, né, detonando, acabando com a floresta amazônica. E nós temos também a composição da sua fauna. Exemplo aqui é o boto rosa, né, que é um mito na região amazônica. E por fim, no centro dessa imagem, você tem aí um mapa, uma imagem satélite da região norte, região amazônica. Nós vamos entender as diferenças entre cada uma dessas regiões e que você observa que toda essa área aqui, ó, em vermelho, tá? Toda essa área em vermelho, ela representa o arco do desmatamento amazônico. É exatamente nessa frente, vou mudar a cor do pincel, é exatamente nessa frente que você observa o avançar da degradação da floresta amazônica. Observem que aqui no estado de Roraima também tem, Amapá também tem, mas aonde você tem mais claramente esse arco do desmatamento, abrange essa borda aqui, que pega os estados de Rondônia, deixa eu só apagar que vai ficar mais fácil, que pega os estados de, aí você tem aqui, ó, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão e parte do Piauí também. Então esses aqui é o que representa o arco do desmatamento amazônico, beleza? Nós vamos falar disso um pouco mais à frente também. Aqui nós já trazemos alguns conceitos relacionados. É região norte? É região amazônica? É Amazônia legal? Então, na realidade, são três termos e que possuem conceitos diferentes, tá? E isso é importante estar bem claro na mente de vocês. Quando eu falo região norte, eu estou me referindo a um aspecto. Quando eu falo em região amazônica, eu estou me referindo a outro aspecto. E quando eu falo em Amazônia Legal, eu estou me referindo a outro aspecto, a outra espacialidade. Então vamos começar como esse mapa aqui traz. Ele está trazendo para a gente o aspecto de Amazônia Legal, que também é conhecida como Amazônia Internacional. Então essa Amazônia Legal, vocês observem que é toda essa mancha cinza mais escuro que nós estamos observando aqui, abrangendo vários países da América do Sul. Então isso já nos diz muitas coisas. Primeiro, que a Amazônia Legal, ela não está localizada somente no território brasileiro. Segundo, que a Amazônia Legal, ela abarca vários países da América do Sul.
dentre eles o Brasil. Porém, isso também nos mostra que a Amazônia Legal, se vocês observarem aqui, ó, é a fronteira do território brasileiro. Então, o que isso está mostrando? Que a Amazônia Legal, ela está, em sua maior parte, no território brasileiro. Consegue ver isso? A maior parte do que é definido como Amazônia Legal está localizada no território brasileiro. E aí vocês vão observar que a Amazônia Legal, ela abarca outros países além do Brasil. Então, além do Brasil, ela abarca a Bolívia, o Peru, ela abarca o Equador, ela abarca a Colômbia, ela abarca a Venezuela, ela abarca a Guiana, ela abarca Suriname e ela abarca a Guiana Francesa. Então, são todos os países da América do Sul que fazem parte da Amazônia Legal. Tá claro isso para vocês? Claríssimo, professora Simone. Muito bem. Então, vamos dar seguimento. Estou apagando para vocês não ficarem com o slide todo riscado. Então, o que nós temos? Esse é o conceito de Amazônia Legal ou Amazônia Internacional, certo? Vamos ver agora outro conceito. Bom, aqui nós estamos observando os três conceitos, né? Nós temos aqui o primeiro conceito, que é região norte. Esse aqui, desculpa, errei. Nós temos aqui o primeiro conceito, que é a Amazônia Legal, tá? Esses dois aqui, ó, fazem referência à Amazônia Legal. E aqui nós temos o conceito região norte. E aqui nós temos o conceito de região amazônica ou Amazônia Internacional, certo? Que é o que nós acabamos de trabalhar aqui, ó. Essa mancha mais escura, ela tá marcando quem? A Amazônia Internacional, ao mesmo tempo que ela abarca quem? A Amazônia, oh meu Deus, escrevi de trás para frente, abarca quem? A Amazônia Legal. E nós vamos entender essas distinções, tá certo? Deixa eu apagar para não ficar riscado. Então, vamos lá. Voltando nesse slide, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, nós temos... Primeiro, eu vou falar da região norte. O que é a região norte? Vou ampliar só o lado aqui, ver se eu consigo ampliar só o da região norte. Então, veja. O que é a região norte? A região norte é conforme as fronteiras do Brasil que foram estabelecidas pelo IBGE. É a região norte. Assim como tem a região sul, nordeste, centro-oeste e sudeste, eu tenho a região norte. Então, observe que essas são as fronteiras, né, do que ficou definido como sendo a região norte. E faz parte da região norte estado Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rio Branco e Rondônia. Então, esses são os estados que compõem a região norte. Então, quando eu falar de região norte, eu estou falando da divisão do território brasileiro de acordo com o IBGE, que leva em consideração características socioeconômicas e características físicas, características naturais. Muito bem. Quando eu falo vou tentar ampliar só esse. Quando eu falo de Amazônia Legal, observem que eu estou me referindo ao território brasileiro, por isso que é legal,
A Amazônia localizada no território brasileiro, tá? E aí, a área de abrangência do bioma amazônico. O que é bioma? É a representação da fauna e da flora. Então, vocês vejam que faz parte da Amazônia Legal os estados de Mato Grosso, Tocantins, parte do Maranhão, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Pará. Então, são esses estados em que a gente encontra o bioma amazônico. Qual? Representatividades da fauna e da flora amazônica. E recebe o nome de legal, por quê? Legal porque faz parte do território brasileiro. Agora eu quero que vocês observem esses dois mapas. Vejam aonde que está a diferença nesses dois mapas. Ora, porque a região norte, o estado de Mato Grosso não faz parte da região norte, muito menos parte do estado do Maranhão, não faz parte da região norte. Porém, tanto o estado do Mato Grosso como o Maranhão possui representatividade do bioma brasileiro, do bioma amazônico. Por isso que eles fazem parte da Amazônia Legal. Dito isto, olha aqui o mapinha de novo, com a imagem satélite da Amazônia Legal. Você observa que são os mesmos mapas. E aí nós temos a outra terminologia, que é região amazônica ou Amazônia Internacional. Essa região amazônica ou Amazônia Internacional é onde nós vamos encontrar o bioma amazônico, né? A fauna e a flora amazônica. Só que essa fauna e flora amazônica, elas abrangem também outros países, certo? Então abrange também outros países. Por isso, Amazônia Internacional, porque envolve os países da América do Sul que possuem o bioma amazônico. Beleza? Tranquilo? Esse aqui eu vou deixar escrito para vocês. E aí nós temos a ocupação amazônica. A ocupação amazônica ela não ocorreu desde... a ocupação amazônica não é recente, muito pelo contrário. Ela faz parte da contextualização histórica do início do processo da ocupação brasileira, tá? Nós temos aqui, ainda o Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, a gente já vai observar esse processo de ocupação amazônica. Lembra que o Tratado de Tordesilhas dividia as terras entre Portugal e a Espanha. Portanto, vocês observam que hoje, onde nós chamamos de território brasileiro amazônico, ele estava majoritariamente aqui no território pertencente aos espanhóis. Porém, isso não impediu que os portugueses adentrassem o rio Amazonas em busca de especiarias, de ouros e pedras preciosas, tá? Então, é daí que começa o processo da ocupação brasileira, 1494, ou seja, remontando aqui o século XV. A borracha, a madeira, soja, minério, pecuária ou simplesmente o sonho de ter um pedaço de terra foram muitos motivos que historicamente levaram brasileiros de todas as regiões à Amazônia. E aqui nós temos política dos fortins, né? A política dos fortins, ela vai marcar o princípio, né, dessa ocupação do que hoje nós chamamos Amazônia, com a instalação do Forte São José do Rio Negro e o Forte Presépio, né? Então, essa política dos fortins nada mais era do que uma forma de Portugal garantir a ocupação em terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, não pertencia a ele. Eles estavam demarcando o território, criando fortes.
E esses fortes deram origem às cidades, né? O Forte São José do Rio Negro deu origem à cidade de Manaus. E o Forte Presépio, né, de 1616, deu origem à cidade de Belém. Aqui nós temos o primeiro ciclo da borracha, já século XIX. O primeiro ciclo da borracha foi o primeiro momento em que nós tivemos uma grande leva de pessoas se deslocando para a região amazônica. Portanto, incentivou o processo de ocupação na região amazônica. Esse primeiro ciclo do borracha, ele vai de 1850 a 1912. E o primeiro ciclo da borracha, ele foi responsável pela instauração da estrada de ferro Madeira-Mamoré, no estado que hoje é chamado de Rondônia, porque essa estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela serviu exatamente para escoar o látex boliviano para os mares quentes. Vamos voltar aqui a um mapa. Então, nós temos, deixa eu voltar aqui a um mapa melhor, deixa eu voltar aqui. Não, esse tá com essa bandeira no meio, não dá para ver legal, esse aqui mesmo. Então, o que nós temos? Olha só, aqui dá para você ver, você tem aqui a Bolívia, você tem aqui o que é hoje o estado de Rondônia. A Bolívia, como vocês podem, eu vou mudar a caneta aqui, ó. A Bolívia, ela não tem saída para os mares, percebe, ó? Porque aqui você tem o Peru e aqui você tem o Chile. Então, ela não tem saída nem para o Oceano Pacífico, nem para o Oceano Atlântico. Então, durante o primeiro ciclo do látex, nós tivemos uma grande leva de brasileiros que se deslocaram para a região amazônica para extrair o látex. Isso, primeiro ciclo do látex. Então, você teve uma grande leva de pessoas, principalmente nordestinos, porque o Nordeste ele estava passando por uma grande seca, isso já no século XIX. Então, no século XIX, o Nordeste foi assolado por uma enorme seca e esses nordestinos se deslocaram para a Amazônia em busca de oportunidades, em busca de emprego, em busca de crescer economicamente, no processo da extração do látex. No século XIX, o látex ele era extremamente requisitado no mercado internacional. O látex era a matéria-prima da borracha, né? Então, não existia borracha sintética. Então, o látex era extremamente requisitado no mercado internacional. E o Brasil, no século XIX, ele se destacava como sendo um grande produtor de látex no mercado internacional. E esse látex, ele vinha de onde? Dessa região amazônica. Da região amazônica. Por essa razão, nós tivemos um grande número de nordestinos que se deslocaram e fixaram suas áreas de exploração nessa região que hoje nós conhecemos como o estado do Acre. Porém, o Acre não pertencia ao Brasil. O Acre pertencia ao território boliviano. Foi aí que, durante o primeiro ciclo do látex, a Bolívia e o Brasil assinam um acordo. Esse acordo ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis, tá? Tratado de Petrópolis. Esse Tratado de Petrópolis, ele tinha a seguinte cláusula: o Acre seria vendido para o Brasil, tá? O Acre venderia essa parte do território para o Brasil, até porque ela já estava ocupada majoritariamente por brasileiros. Então, o Acre vendeu o território para o Brasil e o Brasil se comprometeu de construir uma saída, né, para a Bolívia, para os mares quentes, porque ela não tinha nenhuma saída, nem para o Atlântico, nem para o Pacífico. Então, foi aí, nesse contexto, que
o Brasil construiu, né, exatamente aqui, ó, nesse contorno que eu vou fazer para vocês, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela tinha qual função? Escoar o látex boliviano, né? Então a Bolívia enviava o látex até o Rio Guaporé. No Rio Guaporé, na região de Guajará-Mirim, ele era embarcado no trem, ia de trem até a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Quando chegava em Porto Velho, ela seguia, vou mudar a tinta para vocês não confundirem. Quando chegava em Porto Velho, ela seguia pelo rio Amazonas, tá? Aqui também tem um rio. Ela seguia pelo rio Amazonas, saindo para o Oceano Atlântico e atingindo o mercado europeu. Então, ela seguia aqui pelo rio, primeiro aqui é Rio Madeira, aí o Rio Madeira deságua no rio Amazonas, e aí depois Oceano Atlântico. E aí atingia o mercado europeu. Então, esse foi o Tratado de Petrópolis, o acordo firmado entre o Brasil e a Bolívia, aonde o Brasil comprou o Acre da Bolívia e se comprometeu a construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré para escoar o látex boliviano. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela vai ficar pronta em 1912. E aí, ó, vamos voltar aqui, você vai ver que é exatamente em 1912 que nós tivemos o fim do primeiro ciclo do látex. Ou seja, quando eles conseguiram terminar de construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, encerra o primeiro ciclo do látex, ok? O Tratado de Petrópolis foi assinado, se eu não estiver enganada, vou até colocar um asteriscos aqui, em 1903, que foi assinado o Tratado de Petrópolis, ok? Perfeito. Dito isto, nós temos aí a ocupação do território amazônico, e aí é importante lembrar também que a partir de 1912, a pergunta é, Simone, por que encerrou o primeiro ciclo do látex em 1912? Encerrou devido à biopirataria. Essa biopirataria foi o seguinte: os ingleses levaram mudas da seringueira amazônica e plantaram na região da Malásia. Plantando essas seringueiras na região da Malásia, a Malásia ficava mais próxima do mercado europeu. Então, o mercado europeu deixou de comprar do Brasil e passou a comprar da Malásia. Então, por isso que encerra em 1912, porque anterior a esse processo, esses sacanas aqui dos ingleses levaram as mudas das nossas seringueiras, isso é uma biopirataria, e plantaram na região da Malásia. Plantando na região da Malásia, quebra a produção do látex aqui no Brasil, porque a Malásia estava mais próxima do mercado europeu e conseguia produzir em quantidades infinitamente maiores, porque a região da Malásia foi uma cultura de seringas, né? Eles plantaram, então eles plantavam umas pertinho das outras, então eles conseguiram garantir uma maior produtividade do que o que existia aqui no Brasil, que eram seringueiras naturais, espaçadas no meio da mata, certo? Então eles quebram o mercado brasileiro com essa belíssima sacanagem. E aí, o segundo ciclo da borracha, que é o segundo momento onde o Brasil volta a produzir grandiosamente o látex, vai se dar no contexto de 1942 a 1954. Se vocês lembrarem aqui, ó, 1942 a 1954, nós estamos falando de quê? Da Segunda Guerra Mundial. Então, por que de novo, as atenções internacionais voltaram para o Brasil? Ora, porque no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Malásia foi ocupada pelas tropas japonesas. E aí eles não puderam mais produzir o látex. Então, o mundo volta de novo seu olhar para a Amazônia
em busca do látex. Então a gente vive o segundo ciclo do látex. E é exatamente por esse contexto que nós vamos ter novamente grande quantidade de pessoas saindo de diversas regiões do Brasil, indo para a região amazônica para extrair o látex. Então, mais uma vez, você tem um segundo grande momento de ocupação do território amazônico. Como que foi o nosso segundo ciclo do látex? Foi maravilhoso, só o Brasil estava produzindo látex, então o Brasil bombou, porque a Malásia estava ocupada, a Europa estava em guerra, e nós vamos ter aí, nesse sentido então, nós vamos ter um maior incremento, né, da população no território amazônico, tá certo? E aqui nós tivemos vários contextos, né, relacionados à Amazônia. Primeiro, a produção da borracha na Amazônia, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser comandada também pelo Exército Brasileiro. E aí o Exército Brasileiro, ele começa a pegar o que nós chamamos de soldados da borracha. O que significou isso? É muito interessante. Como o mundo inteiro precisava de borracha, tá? E a borracha ainda era proveniente do látex brasileiro. Como o mundo precisava desse látex, o Exército Brasileiro, uma das formas que o Brasil participou do contexto da Segunda Guerra Mundial, foi fornecendo látex para a produção de equipamentos e armamentos que necessitassem dessa matéria-prima, da borracha. E foi aí que o Exército Brasileiro começou a recrutar pessoas, né, para o Exército, para trabalhar na extração do látex do Brasil. E essas pessoas que eram recrutadas pelo Exército Brasileiro foram conhecidos como soldados da borracha, porque eles faziam parte do exército. Porém, a luta deles não era no campo de guerra, a luta deles era no processo da extração da borracha. Então, eles eram militares, mas que trabalhavam na extração da borracha. Então, eles tinham a carteira do exército escrito soldados da borracha, ok? E aí, aqui, esse emblema, né, onde eu risquei aqui, você tem aqui mais borracha, o V de Vitória, o látex saindo da seringueira amazônica, né, para a Vitória. Mais borracha para a Vitória. Então, chamando a população brasileira para extrair o látex, né, como soldados da borracha, para garantir a vitória dos aliados do contexto da Segunda Guerra Mundial. Certo? Essa produção do látex da Amazônia no segundo ciclo, ela foi tão grande que o Brasil criou um banco, que foi o Banco da Amazônia, Banco de Crédito da Amazônia, que era o Banco da Borracha, tá? O volume de dinheiro movido através da extração da borracha era tanto que eles tiveram que criar um banco para administrar esse volume do dinheiro. Então, e hoje nós temos até hoje o Banco Amazônia, Banco da Amazônia. Só que ele não trabalha com látex, né? Hoje ele trabalha com todos os papéis que qualquer banco trabalha. Mas na época ele foi criado com esse objetivo de administrar todo o volume de capital proveniente da extração do látex. Por isso ele ficou conhecido como Banco da Borracha, Banco de Crédito da Amazônia. E aí, o segundo ciclo do látex, ele vai encerrar com o final da Segunda Guerra Mundial, porque com o final da Segunda Guerra Mundial, de novo, os seringais da Malásia vão voltar a produzir, certo? E além dessa questão, nós temos aqui o surgimento da borracha sintética, o processo de vulcanização, né? Que vai dar origem mais tarde à borracha sintética. Então, a borracha que não necessariamente trabalha só com o látex. Então, ela usa outros materiais, como, por exemplo, o próprio petróleo, né, para poder produzir a borracha sintética. E essa imagem que eu risquei e agora apaguei, nós temos aqui o Henry Ford, né,
com a questão dos automóveis, pneus dos automóveis que utilizavam borracha, a borracha vulcanizada, a borracha sintética, deu mais margem para o crescimento dos automóveis também, certo? Dito isto, nós temos aqui já o período de 1953, já é governo de Getúlio Vargas. A Amazônia já estava ocupada, né? Já tinha aí diversas cidades, né? Em 1953. E aí você tem a questão de Getúlio Vargas, que ele vai criar a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, conhecida como SPVEA, né? Qual era a finalidade da superintendência? Vejam bem isso, eu vou até riscar aqui diferente, para que vocês possam entender isso claramente. Qual era a finalidade da SPVEA? Olha aqui, ó. Promover o desenvolvimento da produção agropecuária e a integração da região amazônica à economia nacional, porque a região amazônica estava crescendo, porém continuava isolada. Então, essa superintendência, o governo federal enviava dinheiro para essa região, para que desenvolvesse a Amazônia economicamente. Porém, ela era marcada por uma série de corrupções. Dinheiro era desviado e o desenvolvimento da Amazônia não acontecia. Aí, já no governo de Castelo Branco, vou mudar esse aqui porque não tá bom. Já no governo de Castelo Branco, em 1966, deixa eu aumentar essa intensidade. No governo de Castelo... Ficou péssimo. Espera aí, gente. Vou dar um pause para escolher. Então, já no governo de Castelo Branco, certo? 1966, nós vamos ter aí... governo de Castelo Branco, acabei de falar, 1966, ele vai substituir a SPVEA pela SUDAM. Então, ele substitui a SPVEA pela SUDAM, certo? Detestei essa cor. Vou tirar, gente. Peraí, de novo. Ô, saco. Então, vamos. No governo, de novo. No governo de Castelo Branco, ele vai substituir a SPVEA pela SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Qual era a função da SUDAM, gente? A função da SUDAM era a mesma da SPVEA, promover o desenvolvimento da produção agropecuária e a integração da região amazônica à economia nacional. Então, o objetivo era o mesmo, mudou o nome, a corrupção continuou a mesma, tá? Continuou a mesma. Mandava dinheiro para construir uma ponte, não se construía a ponte, mandava dinheiro para abrir uma estrada, não se fazia estrada, uma corrupção sem precedentes. Então, essa era a nossa realidade. Então, nós temos o quê? Que é a mesma coisa, mudou de nome, mas continua a mesma palhaçada, tá? E aí, em 2001, nós tivemos o governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele criou a Agência de Desenvolvimento da Amazônia. Aí vocês me perguntam, professora, qual que era a função da ADA, da Agência do Desenvolvimento Amazônico? O mesmo, promover o desenvolvimento da produção agropecuária e a integração da região econômica, da região amazônica à economia nacional. Então, era o mesmo, tá? Porém, da mesma forma, se bem que aqui no governo de Fernando Henrique nós tivemos uma redução dessa corrupção. Mas aí no governo do Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai recriar essa SUDAM. Ou seja, voltou, né, aquele antigo nome que era SUDAM. E aí, quando foi em 2006, a SUDAM voltou a ser chamada de ADA, certo? Voltou a ser chamada de ADA. A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso em diante, a SUDAM ou a ADA, todas elas passou a ter um processo de fiscalização. E essa fiscalização fez com que ocorresse
a redução da corrupção dentro desses órgãos de desenvolvimento regional, certo? Em 1967, nós vamos ter aí um importante momento para a região amazônica, que foi a criação da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. O que é isso, professora Simoni? Essa Zona Franca de Manaus, eu estou voltando aqui para a gente pegar um mapa qualquer. Essa Zona Franca de Manaus, esse ponto aqui, ó, é a cidade de Manaus, não desse tamanho, é claro, né? É a cidade de Manaus. Então, o que eles fizeram aqui? Eles criaram um polo industrial no meio da floresta amazônica, na cidade de Manaus. Isso é a Zona Franca de Manaus. Por que eles criaram esse polo industrial aqui? Para desenvolver a região amazônica. É um processo de descentralização industrial, de criar novos centros industriais. Então, aqui, nesse polo SUFRAMA, eles liberaram isenção de impostos, liberaram territórios, taxas de importação e exportação. Então, aqui passou a ser instalada as montadoras de tudo quanto é produto. E esses produtos, eles vinham em kits do mercado internacional para a região amazônica. Por exemplo, vamos pegar os computadores? Vinham as peças de computadores para a região amazônica. Chegava aqui as indústrias, que são indústrias montadoras, elas montavam esses computadores e exportava para a Europa, para os Estados Unidos, para todos os outros mercados externos. Então ele saía do Brasil montado. Mas qual era a vantagem disso? Por que não se montava nos Estados Unidos? Ora, porque aqui você tem isenção fiscal, mão de obra barata, mão de obra abundante, redução na taxa de importação e exportação. Então fazia com que montar esses produtos aqui na região amazônica fosse extremamente interessante. E qualquer pessoa do Brasil que fosse à região amazônica comprar produtos na Zona Franca da Amazônia, comprava produtos infinitamente mais baratos, certo? Todos os produtos, televisores, computadores, eletrodomésticos, perfumes, importados, o que vocês pensarem, a Zona Franca produzia e produz, tá? Então criou esse polo industrial na região amazônica com o objetivo de desenvolver a economia amazônica. Aqui nós temos uma foto do presidente Lula quando ele foi visitar o polo de desenvolvimento amazônico, mostrando, né, por exemplo, motocicletas, né, de diferentes marcas que saíam do polo da Amazônia já montados e nós estávamos exportando esses produtos. Então isso foi muito importante e é muito importante para o território brasileiro, bem como para o desenvolvimento da região norte. E aqui, quando a gente fala de infraestrutura, para desenvolver essa região, para escoar os produtos da região amazônica para o restante do país, eles fizeram também grandes rodovias, né? Como, por exemplo, a BR-230, que é a mesma BR transamazônica. A BR-230, ela vem aqui, ó, da costa do Nordeste e ela vai até, aqui não está mostrando, mas ela vai até o extremo oeste do território amazônico, certo? Então, isso é a BR-230, a Transamazônica. A Transamazônica ela já foi asfaltada 1 milhão de vezes, de cabo a rabo. Porém, isso nunca aconteceu de fato. Aonde a gente tem um asfalto um pouquinho melhor é nessa localidade. Eu já percorri toda essa localidade, é onde você vai ter asfalto melhor nessa localidade. Daqui em diante, os asfaltos são extremamente capengas. Você vai encontrar diversas estradas nesse mesmo jeito que nós temos aqui
quando ocorreu a abertura da Transamazônica de cabo a rabo. Ainda hoje nós temos atoleiros que formam filas quilométricas, tá? Em razão do não asfaltamento dessas localidades. Muito bem, vou diminuir. E aqui nós temos projetos, né, que foram criados também com o intuito de desenvolver a região amazônica. Então nós tivemos projetos com o intuito de desenvolver e tivemos projetos também com o intuito de assegurar as fronteiras amazônicas, tá? Então é importante que você separe esses dois tipos de projetos, o de desenvolver e o de assegurar as fronteiras amazônicas. O primeiro projeto que nós estamos vendo aqui foi denominado de Projeto Jari. É o nome de um grandioso empreendimento existente onde? Às margens do rio Jari. Então, se você observar, nós estamos no estado do Amapá, percebe aqui? No estado do Amapá. Aqui você tem o rio Jari, traçado aqui em vermelho. Então, as margens do rio Jari, onde você tem essa mancha em verde, foi criado o Projeto Jari. E o que era esse projeto? É um projeto para produção de celulose e extração de caule, além de outros produtos, que teve início em 1967. O caule é uma extração de um recurso mineral de uma rocha que promove o branqueamento da celulose e que porventura vira o papel não é branco? Branqueamento da madeira celulose. Então esse foi um grandioso projeto. Eu preciso dizer que esse projeto é de desenvolvimento? Não preciso, né? Porque ele promoveu o desenvolvimento econômico de toda essa localidade, né? Com a produção de celulose e extração de caule, gerando vários e vários empregos para essa localidade. Então, todo esse material era extraído, era branqueado nessa região e depois escoado aqui pelo braço do Jari Amazonas até o mercado externo. Então essas três imagens seguintes, elas mostram, ó, Jari florestal, né? Todo o processo da extração, e aqui você tem a indústria da celulose. E é claro que eu tenho que falar para vocês que a extração do caule, bem como o processamento do caule para gerar o produto que ocasiona o branqueamento da celulose, ele é extremamente maléfico para o meio ambiente. Aqui nós temos outro projeto. Qual é o nome dele? Projeto Calha Norte. Esse projeto Calha Norte é um programa de desenvolvimento de defesa. Desenvolvimento e defesa. Então, o objetivo principal do projeto Calha Norte era resguardar a porção norte do território brasileiro. Percebe aqui fronteira com as Guianas, com Suriname, com Venezuela, com Colômbia, com Peru. Então, o objetivo era resguardar as fronteiras nortes do território brasileiro. Então, nesse mapa aqui, ó, você vê toda a extensão do projeto Jari. Então, você tem aqui um projeto de cunho militar que estava resguardando as fronteiras norte do Brasil. Foi idealizada em 1985, durante o governo Sarney, com 160 quilômetros de largura e 6,5 mil quilômetros de fronteira, abrangendo Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia. Objetivo, olha aqui o objetivo, fortalecer a presença nacional ao longo da fronteira amazônica, tida como ponto vulnerável do território brasileiro. Então, esse projeto Calha Norte, ele era um projeto para desenvolver a economia da região norte ou um projeto para resguardar as fronteiras norte do Brasil? Resguardar a fronteira norte. Aqui nós temos outro projeto, que é o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, criado em 2002.
Esse projeto, elaborado pelas Forças Armadas do Brasil, com a finalidade, olha que objetivo, finalidade de monitorar o espaço aéreo da Amazônia. E ele conta com a parte civil, que é o Sistema de Proteção Amazônica. Aqui eu vou explicar para vocês bem contextualizado. O que nós temos? Quando foi criado o projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, ficou muito claro que se tratava da vigilância dos Estados Unidos sobre o território da Amazônia. Por quê? Porque o satélite principal que capta todas as imagens da toda a cobertura da região amazônica, ele é hospedado nos Estados Unidos. Então, eles captam as imagens na região amazônica, tratam essas imagens no território estadunidense, depois eles enviam para o Brasil. Percebe? Então, eles têm uma informação sobre o território brasileiro primeiro do que qualquer brasileiro. Então, isso fere a nossa soberania nacional. Então, foi um furdunço em razão da criação do Sistema de Vigilância da Amazônia. Por isso que mais tarde eles criaram o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, para dizer assim, né? Olha, nós não estamos vigiando, nós estamos protegendo a Amazônia. E o CIPAM, ele é o principal monitoramento que trabalha com o processo da expansão das queimadas pelo território amazônico. Expansão das queimadas, expansão do desmatamento pelo território amazônico. E aqui vocês podem observar que nós temos 4 bases de recepção de satélites. Uma em Brasília, essa base de Brasília ela fica no Ministério da Aeronáutica, outra em Belém, uma em Manaus e outra em Rondônia. Então, os dados vêm dos Estados Unidos, vêm aqui, para a base do Ministério da Aeronáutica em Brasília e depois ele é repassado para esses outros satélites, para essas outras bases, né? Então, por isso ele foi tão criticado. Eu, quando morei em Rondônia, eu conheci essa base do CIPAM em Porto Velho. E essa base do CIPAM em Porto Velho, só para vocês terem uma ideia, o idioma mais falado é o inglês. Falam-se constantemente o inglês entre eles. Você entra lá, parece que você não está no território brasileiro. Fala-se o inglês. Então, por isso é um projeto extremamente criticado. Eu preciso dizer, o CIVAM é um projeto para desenvolver a economia da Amazônia ou é um projeto de cunho militar? É um projeto de cunho econômico ou um projeto de cunho militar? Está na cara que é um projeto de cunho militar, que é resguardar as fronteiras do Brasil. E aí nós temos o outro projeto, que é o projeto Carajás. O projeto Carajás, ele oficialmente conhecido como programa, deixa eu mudar o lápis porque deu errado, oficialmente conhecido como Programa Grande Carajás, PGC, Programa Grande Carajás, ou Projeto Grande Carajás. Esse projeto, ele foi implantado no período de 79 a 86. Este projeto também teve a participação dos Estados Unidos, porque como o Brasil não tinha tecnologia para fazer rastreamento, monitoramento de todo o território brasileiro, de novo eles se atrelaram aos Estados Unidos. Então você vai ter aviões equipados com radares e que eles vão fazer uma varredura em todo o território brasileiro, e essa varredura em todo o território brasileiro, eles analisavam o que existia na superfície e no subsolo do Brasil. Inicialmente, esse projeto fez uma varredura somente na região amazônica. Por isso era projeto RADAM, de rastrear, de radar, né? Radar sobre o território amazônico. E ali eles viram o que tinha na superfície e no subsolo da Amazônia. E foi esse projeto RADAM que descobriu, por exemplo, os grandes jazimentos, né, minerais no território da Amazônia.
E a partir daí iniciou o processo de exploração desses territórios, como, por exemplo, o maior jazimento ferrífero do mundo, que é a Serra dos Carajás, que nessa imagem eu trago para vocês uma serra invertida, né? Um buraco, onde ela já está sendo demasiadamente explorada e é explorada até hoje. Ainda hoje é a maior produção de ferro do mundo, é extraído aqui da Serra dos Carajás. E outras áreas que foram sendo descobertas também. Esse projeto Radan, que era hospedado no projeto Grande Carajás, ele deu tanto sucesso que eles resolveram estender para todo o território brasileiro. E aí virou o projeto Radan Brasil. Então, nesse monitoramento, foi o maior levantamento de dados, né, de recursos no solo e subsolo do território brasileiro. Maior levantamento que já houve na nossa história. Ainda hoje, né, todos os cientistas, quando vão estudar sobre o Brasil, eles se embasam no projeto Radan e Radan Brasil, porque é o maior levantamento físico do território brasileiro. E aí nós vamos ter que foi na mais rica área mineral do planeta, estendendo-se por 900 mil quilômetros quadrados, que é exatamente a província do Carajás, numa área que é cortada pelos rios Xingu, Tocantins e Araguaia, e engloba as terras do sudoeste do Paraná, norte do Tocantins e oeste do Maranhão. Foi criado pela empresa brasileira Companhia Vale do Rio Doce durante o governo Figueiredo. O governo Figueiredo é durante o período militar no território brasileiro. Então, as maiores províncias ferríferas do Brasil foram descobertas a partir do projeto Grande Carajás e a partir daí deu-se início à exploração. Aqui eu estou dando um zoom para vocês olharem, aqui é a localização da província, né, Carajás, que é a maior jazida ferrífera do território brasileiro e do mundo. Para viabilizar o escoamento desse mineral, eles criaram aqui, percebe, uma estrada de ferro, que é a Estrada de Ferro Carajás. Essa Estrada de Ferro Carajás, o mapa não mostra, mas ela vai, deixa eu pegar aqui um outro mapa, ela vai aqui, ó, da província do Carajás, ela vai até o porto de Itaqui, no Maranhão. E aí o minério de ferro segue para o mercado externo. Só para vocês terem uma ideia, hoje a maior produção, 80% do ferro extraído na Serra dos Carajás, ele vai direto para o mercado japonês, ok? E aí nós temos então o projeto Grandes Carajás. Preciso dizer, é de cunho econômico ou militar? Está muito claro que é de cunho econômico, né? Que envolve aí a exploração dos recursos naturais do Brasil. O projeto Carajás, ele descobriu também a mina, né, a grande mina de ouro, um dos maiores jazimentos auríferos do mundo, que é aqui na Serra dos Carajás. Essa imagem, ela mostra mesmo o ápice da exploração da Serra dos Carajás. Hoje, a Serra dos Carajás está tal como vocês podem observar nessa imagem. Você tem somente buracos, enormes buracos em várias localidades, que era onde era escavado o ouro, extraído o ouro, né? Então nós temos enormes buracos, porque essa extração agora, ela não está mais superficial, ela só se encontra em grandes profundidades e requer maquinários mais potentes para extrair. Mas ainda assim existe muito, muito ouro aqui nessa região que fica entre o Marabá e o Tocantins. Aqui nós temos também a extração do alumínio, também oriundo do projeto Grande Carajás. Essa extração do alumínio gerou indústrias de processamento de alumínio na região amazônica. Olha só, tudo desenvolvendo na região amazônica, só que ninguém fala do impacto ambiental. Olha o impacto ambiental. Isso aqui são lagoas de rejeitos de alumínio, extremamente contaminantes, tá?
E isso aí ficou aí. O alumínio foi embora. Foi para a Alemanha e para o Canadá, que eram as empresas que exploravam aqui o alumínio nessa localidade. Mas os rejeitos do alumínio ficou aonde? No território brasileiro. E quem ganhou mais com isso economicamente? Canadá e Alemanha. O Brasil ficou com rejeitos e uma pequena parcela do lucro extraído desse recurso. E assim, a mesma ideia a gente passa aqui para a extração de ferro na Serra dos Carajás, né? O Brasil pouco se beneficia dessa questão. Ainda na região amazônica, fruto desse projeto RADAN, desse rastreamento no território brasileiro, fruto do projeto Grande Carajás, que depois se estendeu para todo o território brasileiro, nós temos aí a descoberta dos jazimentos petrolíferos na região amazônica. Hoje, a Bacia do Urucum é a maior área de produção e jazimento de petróleo, né, que eles chamam em terra, porque a gente extrai o petróleo na plataforma continental, que é no oceano, e extrai no continente. Então, em terra, a Bacia do Urucum é a maior extração e produção do petróleo. Então, esse petróleo, ele sai aqui dessas localidades e é escoado para Manaus, e de Manaus ele vai para diversas regiões, tá? Essa imagem mostra aí, ó, que é exatamente funcionários da Petrobras que trabalham na Bacia do Urucum. E aqui nós temos, com todo esse processo de desenvolvimento da Amazônia, o que foi acontecendo com a região amazônica? Ora, ela foi se degradando cada vez mais. À medida que abria-se uma estrada em qualquer localidade da região amazônica, iniciava a abertura de glebas, de terras, né, de ocupação ao longo dessas rodovias. Então gerou esse tipo de desmatamento, né, que na imagem satélite ele aparece como sendo uma espinha de peixe. Então, desmatamento de espinha de peixe, por conta dessa forma em que nós temos. E hoje, você tem esse arco do desmatamento amazônico, o avanço, né, do desmatamento, e esse mapa ele é de 2000 e mostra aí o quanto a região amazônica já foi desmatada. Olha só, a região da Amazônia Legal, ela engloba até aqui. Olha o que está restando de floresta amazônica nessa localidade. Então, é um bioma que está sendo amplamente devastado a partir disso que nós chamamos de o arco do desmatamento amazônico. Tá claro isso para vocês? Espero que sim. Vamos lá. Os principais vetores que promovem o desmatamento na Amazônia são, que promove a degradação ambiental da Amazônia, a retirada ilegal de madeira, tá? Essa retirada ilegal de madeira e as queimadas. Olha essa imagem como ela é gritante. Vou mudar o pincel para que eu possa mostrar para vocês. Olha essa imagem, né? A área aqui que primeiro eles fazem a limpeza, retiram a madeira nobre e depois eles ateiam fogo na área. E aí você tem esses incêndios de enormes proporções, né? Então essa imagem ela é gritante. Aqui nós temos o Brasil em chamas, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora, em que pese que esse slide não é de agora, tá? Mas ele traduz muito bem esse momento que nós estamos vivendo agora, onde você tem focos de queimadas em diversas localidades do território brasileiro. Esses focos de queimadas, né, como você está tendo aí o grande incêndio aqui na região da Chapada dos Veadeiros, que está acabando com o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que eu conheço, que é uma área lindíssima, está sendo destruída pelo fogo, e os bombeiros já detectaram que é fogo criminoso, não são incêndios naturais, são fogos criminosos, são pessoas que estão ateando fogo
nessa localidade, para fazer a limpeza da área dessa localidade. Então aqui você tem o Brasil em chamas, foi uma matéria, eu não recordo mais, no G1 que eu peguei isso aqui, mas eu não coloquei a data, né, que na época ele falava mais de 24 mil focos de incêndio no sul da Amazônia. Então hoje, se você ligar o jornal, você vai ouvir falando sobre os focos de incêndio da região amazônica. E aqui nós temos uma proposta, né, de divisões da região amazônica, no sentido de uma proposta pelo presidente do meio ambiente na época, né, o Carlos Mink, que não é mais, claro, que ele fala numa tentativa de reduzir os impactos ambientais gerados na região amazônica. Porém, essa proposta não deu certo. E aqui você tem os principais vetores responsáveis pela degradação ambiental da Amazônica. O que é a produção agrícola, né, a limpeza diária para cultivo, a produção da soja, o gado, produção da cana e as usinas hidrelétricas. Instalação das grandes usinas hidrelétricas são os principais vetores do desmatamento na região amazônica. E essa Amazônia, né, que a gente pensa dessa forma rica em fauna e flora, ela vai desaparecendo cada vez mais com essa influência selvagem do homem. Aqui nós temos os dois maiores projetos, os três maiores projetos de usinas hidrelétricas implementados no Brasil durante o século XXI. Aqui você tem a usina hidrelétrica de Santo Antônio, né, que gerou um enorme desmatamento na localidade. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, ela é instalada no Rio Madeira, no estado de Rondônia. Isso é importante vocês saberem. Não cai em prova não, despenca. Aí eu coloquei só ela, foi. Então vou falar das outras também. Por que eu não coloquei as outras? Não sei. Então aqui nós temos, são 3 grandes projetos, tá? Você tem a UHE de Santo Antônio. Você tem a UHE de Teotônio. Ambas instaladas no Rio Madeira, no estado de Rondônia. E você tem também a UHE do Xingu, desculpa, não é do Xingu, é a UHE de Belo Monte. Ui, apaguei e voltei, meu Deus do céu. UHE Belo Monte, né, instalada no Rio Xingu, no estado do Pará. Essas são as 3 maiores usinas hidrelétricas instaladas nos últimos anos em território brasileiro e que geraram enormes impactos ambientais e culturais para as populações tradicionais do território, tá? Então isso aqui vai fazer parte de uma atividade que eu vou passar para vocês, que é uma pesquisa que eu quero que vocês façam sobre essas 3 usinas hidrelétricas. Mas eu vou colocar nas orientações para vocês, tá? No mais é isso, um grande abraço.